Olá, sejam muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição. Estamos aqui já na lição de número 13, o título, O Discurso no Areópago, uma continuação direta da lição anterior, quando vimos que Paulo estava sozinho em Atenas, fez o seu trabalho com os judeus, mas a grande questão que estava afligindo o apóstolo era como alcançar aqueles cultos atenienses que tinham uma filosofia, tinham uma arte, uma cultura desenvolvida e assim muito orgulhosos do que eles tinham, né? Então aqui agora vamos adentrar diretamente na parte do seu discurso, quando ele é levado para esse lugar solene onde eram resolvidas questões religiosas, civis, e ele tem essa oportunidade de discursar diante deles com tranquilidade para apresentar a mensagem. O verso áureo nos diz o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23. Então aqui um texto muito significativo, como que a mensagem de Cristo e a sua morte na cruz e tudo que envolve essa história era algo surpreendente, tanto para o povo escolhido de Deus, os judeus, como também para os gentios, aqui na figura dos gregos em especial, que para eles muito daquilo poderia soar loucura, e para os judeus uma vergonha, um escândalo. A primeira pergunta nos traz a seguinte questão: de que maneira Paulo buscou direcionar as mentes para Deus? Em Atos 17, 24 a 25, nos diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então nós vamos ver aqui na leitura que virá sobre os ídolos, que não eram nada a mais do que aquelas pessoas que estavam movimentando eles, né? Então aqui diz que Deus não precisa de ninguém, Ele não precisa que alguém vá lá movimentar Ele, né? Ele é um Deus eterno e não pode ser feito como ídolo. Então, o texto do Atos Apóstolos 237 em diante nos declara o seguinte: com a mão estendida em direção ao templo apinhado de ídolos, Paulo esvaziou sua alma e expôs a falácia da religião dos atenienses. Os mais sábios dentre seus ouvintes ficaram admirados ao atentarem para sua argumentação. Mostrou estar familiarizado com suas obras de arte, literatura e religião, apontando para o estatuário e ídolos deles, declarou que Deus não pode ser assemelhado a formas de imaginação humana. Aquelas imagens esculpidas não podiam, mesmo da maneira mais pálida, representar a glória de Jeová. Fê-los pensar no fato de que aquelas imagens não tinham vida, mas eram controladas pelo poder humano, movendo-se apenas quando as mãos dos homens as moviam.
de maneira que os adoradores eram em tudo superiores ao objeto adorado. Paulo levou a mente de seus ouvintes idólatras para além dos limites de sua falsa religião a uma visão certa da divindade a que eles denominaram Deus desconhecido. Este ser que ele agora lhes anunciava era independente do homem, nada necessitando das mãos humanas que lhe viesse acrescentar poder e glória. O povo foi tomado de admiração pela fervente e lógica apresentação feita por Paulo dos atributos do verdadeiro Deus, seu poder criador e a existência de sua soberana providência. Com ardente e férvida eloquência o apóstolo declarou: os céus não eram grandes bastante para conter Deus, quanto mais os templos feitos por mãos humanas. Então, aqui já bem explanado a nota, né, nos trazendo aí que Paulo, então, com toda a sua eloquência, todo o seu domínio sobre a arte, a cultura deles, começou a partir para os pontos problemáticos. No primeiro momento, né, ele trouxe a questão de que ele veio anunciar o Deus desconhecido e agora ele teve que, em consequência, contrapor esse Deus desconhecido em relação aos que eles conheciam, faziam imagens. E se nós formos analisar a mitologia grega, tem os heróis que são divinizados e tudo mais, e cheios de corrupções, paixões humanas, e algo então muito distinto daquela mensagem que Paulo tinha para apresentar. Muito importante que em algumas lições passadas nós vimos que aquele que vai levar a mensagem tem que buscar um ponto em comum e não um ponto divergente, né? Primeiramente. E foi isso que nós vemos o apóstolo Paulo fazendo aqui. Então ele encontrou esse altar para o Deus desconhecido, usou de muita eloquência, né? De muita inteligência, claro que inspirado por Deus, para trazer ali algo que eles estavam de acordo, mas também trouxe algo que eles não estavam de acordo, né? E muito importante que aqui a nota diz que aqueles que adoram a imagem são em todos os pontos melhores do que a imagem, né? Porque eles conseguem andar, falar, efetuar obras e a imagem nada pode fazer. E agora vamos para a segunda pergunta. Que grande verdade foi anunciada por Paulo numa época de castas? O texto, então, bíblico de Atos 17, os versos 26 e 27 agora. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Muito bem, aqui Paulo trazendo a ideia de uma irmandade entre todos os seres humanos, não importa de que nacionalidade, de que região, né? Mas vamos à nota para ver mais detalhes. Neste século de tantas diferenças sociais, quando os direitos dos homens não eram muitas vezes reconhecidos, Paulo expôs a grande verdade da fraternidade humana, declarando que Deus de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. À vista de Deus, todos são iguais e cada ser humano deve ao Criador suprema obediência. Então o apóstolo mostrou como, mediante todo o trato de Deus com o homem, seu propósito de graça e misericórdia corre como um fio de ouro. Ele tem determinado os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, assim que não está longe de cada um de nós. Então, muito importante, fala que todos foram feitos do pó, né? Lá no início, todos foram feitos de um mesmo lugar. Então, todos são iguais perante Deus, não existe raça, né? Sexo, Deus não faz diferença entre pessoas. A gente sempre tem que
digamos assim, se colocar naquela época, tal como Ellen White aqui destaca, né? Porque hoje muitas nações, né, foram fundadas aí, tendo por base na sua Constituição os direitos iguais dos seres humanos e tudo mais, inspirados aí principalmente a partir da Constituição americana. Mas nós estamos falando de uma época aqui em que o anúncio dos cristãos era algo um tanto revolucionário, visto que eles estavam acostumados a considerarem inferiores outras pessoas de outra nacionalidade ou aqueles que estavam em condição de servidão entre eles e achavam que não mereciam o mesmo apreço, né, o mesmo cuidado, sub-humanos, né, poderíamos dizer. Então aqui é importante nós vermos que o cristianismo influenciou a tal ponto a civilização, principalmente a parte ocidental, que nos trouxe elementos agora na nossa sociedade civil que trazem elementos da fé cristã. Do contrário, continuaríamos, isso não é só no Império Romano ou entre os gregos, em várias civilizações do mundo antigo, se nós formos analisar, os hindus, os chineses, seja onde for a gente buscar, o normal então dessas civilizações era esse caminho das castas. E agora o Evangelho vem para derrubar essas paredes. Sim. Então, e nós vemos até nos dias de hoje, né? Temos países que têm ainda muito forte essa relação de castas, né? De pessoas que não prestam para nada e outros que estão acima, né? Então, nós vemos que o Criador criou todos de um só, né? Então, todos são filhos de Adão, né? Vamos à terceira pergunta. Como Deus considera a discriminação? Atos 10, 34 a 35 nos traz a seguinte mensagem. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Olha que importante. Então Deus não faz acepção de pessoas, mas é agradável para ele aquelas pessoas que lhe obedecem. Então é óbvio que ele tem um carinho especial para com os seus filhos, mas ele morreu por todos. Está esperando que todos venham a ele. Então, de fato, não há discriminação de pessoas. Em Romanos 2, no versículo 11, diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, reiterando o que já estava lá em Atos, né? E Tiago 2,9, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Então, é um pecado fazer acepção entre pessoas, entre nossos irmãos. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então aqui essa pergunta nos traz justamente para os nossos dias, para entendermos a importância desse ponto, né? Não podemos perder de vista e de repente regredir nesses pontos, né? Aí na carta de Tiago ele está dando um puxão de orelha naquelas pessoas da igreja que estavam de alguma maneira criando uma discriminação, e aí desse modo Tiago coloca as coisas no devido lugar. Aqui no texto Desejar de Todas as Nações, na página 403, declara o seguinte: qualquer discriminação é aborrecível a Deus, é-lhe desconhecida qualquer coisa dessa natureza. Aos seus olhos, a alma de todos os homens é de igual valor, sem distinção de idade ou categoria, de nacionalidade ou de privilégio religioso, são todos convidados a ir a Ele e viver. Então, realmente aqui é abrangente e a salvação, então, disposta a todos, né, igualmente. Todos são pecadores, carentes, então, da graça de Jesus Cristo. Isso, e essa ligação foi feita lá no Calvário, com a morte de Cristo, né? Estavam todos predispostos à perdição, né? Mas com Cristo todos estão agora dispostos à salvação, aqueles que aceitarem
Bom, e você lembrou da parte do fato de Jesus ter morrido fora da cidade, mostrando então que realmente ele tinha morrido pelo mundo todo. O ato dele então no Calvário ter dado a sua vida em resgate de muitos, então é uma sinalização que não era apenas para os israelitas, os judeus, mas sim para toda a humanidade. Vamos agora à quarta pergunta. Que citação Paulo utiliza durante o discurso a fim de trazer maior peso à verdade que apresentava? E de que modo foram decepcionados os filósofos epicureus? Então, lá em Atos 17, no versículo 28 ao 29, diz o seguinte: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens? Então nós vemos aqui o apóstolo novamente utilizando de muita sabedoria e usando as palavras dos próprios poetas ali dos gregos. Isso. E agora vamos à nota. Então a nota, temos aqui trechos do livro Atos dos Apóstolos e também do livro Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Apontando os nobres espécimes da humanidade em torno de si, com palavras tomadas de um de seus poetas, Paulo pintou o infinito Deus como um pai de quem eram filhos. O povo foi tomado de admiração pela eloquência de Paulo. Os epicureus começaram a respirar mais livremente, crendo que ele estava favorecendo sua posição, de que tudo tinha sua origem em cego acaso, e que certos princípios dominantes controlavam o universo. Mas sua próxima sentença anuviou-lhes o semblante. Ele afirma o poder criador de Deus e a existência de sua dominante providência. Proclamou-lhes o verdadeiro Deus, que é o centro vivo de governo. Então ele fez ali, os epicureus, diz aqui que eles começaram a ficar felizes, né? Achando que ele estava indo para o lado deles, né? Dando razão a eles. Mas a próxima frase notou-lhes então que não, Deus estava por trás de tudo, né? O poderoso Deus. Anunciou aí essa questão de Deus como um pai, né? E os seus filhos, os seres humanos. E ele pegou então palavras dos próprios poetas para ilustrar o argumento, né? Aquela argumentação que ele foi desenvolvendo passo a passo, como nós vamos vendo aqui ao decorrer da lição. E vemos que o povo ficou impressionado com a eloquência de Paulo. E acompanhando, né? Estava prestando atenção realmente. Passamos à quinta. Deus desempenhou o papel apenas de criador ou também é o mantenedor? Então temos aqui o texto do Patriarcas e Profetas na página 115 que declara: quanto ao que respeita a este mundo, a obra de Deus da criação está completa, pois as obras estavam acabadas desde a fundação do mundo. Hebreus 4:3. Mas a sua energia ainda é exercida ao sustentar os objetivos de sua criação. Não é porque o mecanismo que uma vez fora posto em movimento continue a agir por sua própria energia inerente que o pulso bate, que respiração se segue a respiração, mas cada respiração, cada pulsar do coração é uma prova daquele cuidado que tudo penetra, por parte daquele em quem vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17:28. Não é por causa de um poder inerente que ano após ano a Terra produz seus dons e continua seu movimento em redor do Sol. A mão de Deus guia os planetas e os conserva em posição na sua marcha ordenada através dos céus. E no texto do Medicina e Salvação, na página 9, não se deve supor
que haja uma lei posta em movimento para que a semente se ative a si mesma, que a folha apareça por dever assim fazer de si própria. Deus possui leis por ele instituídas, mas elas são apenas servas, mediante as quais produz ele os resultados. É por meio da atenção imediata de Deus que cada pequenina semente irrompe da terra e salta para a vida. Cada folha cresce, viceja cada flor pelo poder de Deus. O organismo físico do homem acha-se sob a supervisão de Deus, mas não é como um relógio, que é posto em movimento e deve continuar por si mesmo. O coração bate, pulsação sucede a pulsação, uma respiração segue a outra, mas o ser todo se acha sob a supervisão de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. Em Deus vivemos e nos movemos e existimos. Cada batida do coração, cada respiração é a inspiração daquele que soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. A inspiração do Deus sempre presente, o grande eu sou. Então, uma leitura muito rica, belíssima, né? E me impressiona que a Ellen White ela traz até uma ilustração, né, que muitas vezes é utilizada na ciência, principalmente pelos que são da linha deísta. Hoje em dia já caiu um pouco de moda essa ideia, mas no século XIX nós temos aí o grande pregador Guilherme Miller, que muitas vezes comentamos, né, que pregou a breve volta de Cristo. Ele, antes de se converter, tinha essa ideia. Deus é o Criador, realmente, eles viam um planejamento, não podia ser ao acaso, né, aquilo. Teve um Criador, planejou, organizou todas as coisas na natureza, mas ele abandonou, não tem interesse pelo ser humano, está alheio aos nossos problemas. E aqui é muito utilizado, quando falar disso, esse exemplo do relógio. Você dá corda no relógio e ele prossegue, então, no seu mecanismo lá já programado. Né? Então aqui a Ellen White está justamente combatendo essa ideia, mostrando que não é o caso em relação ao nosso Deus, que tudo é sustentado ainda pelo poder divino, não é um poder inerente na própria matéria em si, comunicando aquela energia, mas é o Deus então que guia os planetas, que faz crescer os vegetais, as plantas, tudo isso então, inclusive o próprio organismo humano, né, que é uma ferramenta tremenda. Então, se não fosse o fôlego de vida, nada, a vida então cessa por completo. Sim, e nós podemos ver o cuidado de Deus em cada dia, né? Em cada nascer do sol, em cada nascer da lua, né? Deus está presente e isso não é algo que ele esqueceu, né? No abrir de uma flor, no brotar de uma árvore. Então nós vemos o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Então agora nós vamos para a sexta pergunta. O que dizer do precioso presente celestial, o ar que respiramos? A que perigos nos expomos ao não abastecermos os pulmões com ar puro? Como se livrar do gás carbônico se a pessoa vive em abafamento? O primeiro texto então é de Eclesiastes, capítulo 1, versos 5 e 6. Nasce o sol e o sol se põe. Apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Olha que interessante aqui, né, o que o livro de Eclesiastes nos traz, né? Então, se Deus abandonou esse mundo, por que ele se preocupou em colocar na sua palavra textos, né, explicando como que acontece, né? Então, o sol, ele entra e sai de circulação, volta para o seu lugar, né? E o vento no seu circuito. E Cantares de Salomão, versículo 4, no capítulo 4, versículo 16. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que destilem
os seus aromas. Então, textos aí interessantes mostrando o mecanismo do vento, né, das correntes de ar e tudo mais, né? E vamos aos textos do Espírito de Profecia agora, o que eles nos trazem. Eu gostaria de ler o trechinho inicial, que é do Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 201. É uma simples afirmação, mas muito significativa. O ar é uma bênção gratuita do céu, destinada a fortalecer todo o organismo. Então, não há bênção maior do que o ar que é comunicado a nós, e ele é gratuito e destinado a fortalecer todo o organismo humano, assim como é necessário para as outras criaturas mais, né? Assim como todas as outras bênçãos são gratuitas, né? E nós vemos que Deus, tudo que Ele nos deu de mais precioso foi gratuito, assim como a salvação, né? Algo que não teria preço, a morte de um Deus foi gratuita, né? O nascer do sol, o ar, a vida, né? O respirar todos os dias, tudo isso é gratuito, mas Deus pagou o preço por nós. Sim, maravilhoso. Seguindo na leitura, aqui temos no primeiro testemunho 702, o Ciência do Bom Viver 272 e o Ciência do Bom Viver 274. Ar, a preciosa dádiva do céu de que todos podem ter. Beneficiar-lhes-á com sua revigorante influência, caso lhe não recusem a entrada. Deem-lhes as boas-vindas, tenham-lhe afeição e ele se revelará um precioso calmante dos nervos. O ar deve estar em constante circulação para manter-se puro. O efeito do ar puro e fresco é fazer com que o sangue circule de maneira saudável através do organismo. Ele refresca o corpo e tende a comunicar-lhes força e saúde, ao mesmo tempo que sua influência é claramente sentida sobre a mente, comunicando um certo grau de calma e serenidade. Para possuir bom sangue, é preciso respirar bem, plena e profunda inspiração de ar puro, que encha os pulmões de oxigênio e purifica o sangue. Isso comunica ao mesmo uma cor viva, enviando-o qual corrente vitalizadora a todas as partes do corpo. Uma boa respiração acalma os nervos, estimula o apetite e melhora a digestão, o que conduz a um sono profundo e restaurador. Os pulmões estão em contínuo expelindo impurezas e necessitam ser constantemente abastecidos de ar puro. O ar contaminado não proporciona a necessária provisão de oxigênio e o sangue passa ao cérebro e aos outros órgãos sem o elemento vitalizador. Daí a necessidade de perfeita ventilação. Respiram o mesmo ar repetidamente até que ele se carrega de venenosos elementos expelidos pelos pulmões e os poros, e assim as impurezas são novamente levadas ao sangue. Então nós temos muitas informações aqui, informações também no sentido de saúde, que é muito importante para nós, e nós vemos que o ar ele é muito bom para a saúde, mas ele precisa estar em constante circulação, né? Precisamos de ar novo e não ficar sempre respirando o mesmo ar, que fala que então as toxinas, né, que estão saindo, os elementos venenosos que estão saindo do pulmão, vão ficar ali no mesmo ar e vão voltar para dentro novamente. E isso vai ser muito maléfico para a nossa saúde. Nós vemos também que a escritora Ellen White nos fala que se você fazer um piquenique, né, no sábado principalmente, né, com as crianças, ele vai ser benéfico também para a digestão, por estar ali no ar puro, em meio à natureza. Eu queria complementar, claro que teria muito a comentar, né? Valeria aí um vídeo só sobre esses textos aqui. Eu fico impressionado porque aqui, claro, Ellen White não está usando termos técnicos da ciência moderna
e nem é o propósito, visto que ela escreve de maneira didática justamente sobre todos esses mecanismos, a importância então do ar. Então, numa casa, ter um ambiente que não é completamente fechado, tem entrada e saída de ar, então vai ter mais de uma janela aberta e tudo mais, né? Nós poderíamos falar aí dessa questão da própria utilidade do tomar banho com frequência, e aí se você usar as mesmas roupas, foram eliminadas toxinas então através dos poros, como foi dito aqui. Então nós vemos que de fato é muito abrangente tudo isso. Se nós vivermos então em conformidade com as leis naturais, então tudo irá bem. Olha só, chegar ao ponto a falar que o ar é um precioso calmante dos nervos. Aqui depois fala também que estimula o apetite, melhora a digestão. A Nayara lembrou aqui da questão do piquenique no sábado, né? E conduz ainda mais a um sono profundo e restaurador. Então, que bênçãos, né? Grandiosas, distintas que nós encontramos aqui. Bom, e sobre os pulmões, aqui nós temos o detalhe, né, da necessidade deles estarem constantemente sendo abastecidos de ar puro, com frequência. Aqui diz que, do contrário, então, o que vai ocorrer? O sangue ficará contaminado, passando para o cérebro, para todos os órgãos, então, essa falta de vitalidade. Por isso, a necessidade de perfeita ventilação. Respirar o mesmo ar repetidamente aqui deixa muito claro que faz mal à nossa saúde. Agora vamos adiante, então, na nossa lição aqui maravilhosa, um adendo aí mais na parte de saúde, né? Trouxemos, mas continuando aqui no discurso de Paulo. E ainda sobre os pulmões, é importante que nem sempre nós usamos ele como deveríamos, né? Então os pulmões precisam ser inflados no seu máximo, né? E depois diminuídos. Então nós fazemos respirações curtas e isso é ruim também. Então vamos à 7ª pergunta. Vindo à luz do Evangelho, o que é exigido de cada um? O que é dito dos que a luz não alcançou? Se Deus não leva em conta o tempo de ignorância, pode-se continuar adorando ídolos, matando, roubando, adulterando, transgredindo o sábado, etc., depois que veio a verdade? Então nós temos aqui textos bíblicos, o primeiro em Atos 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, como já foi dito na pergunta, né? Deus leva em conta o tempo da ignorância? Não, mas a partir do momento que ele veio à luz, não é ignorante mais, Deus pede que se arrependa. Sim, é um texto que muitas vezes é desvirtuado, seu entendimento, e parte do desvirtuar é não ler o texto na íntegra, um verso só apenas da Bíblia, né? Mas nós vemos que é apenas a primeira parte que fala, e aqui Paulo está falando com os gentios, né? Que eles desconheciam a verdadeira fé, o verdadeiro Deus, mas agora anuncia a todos os homens. E ao anunciar o Evangelho, o que acontece? Anuncia o arrependimento. Então, arrependimento vai trazer, claro, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade em todos os sentidos. Agora o texto de Romanos, capítulo 2, e versos 12 a 15, primeiramente. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei.
os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas aos ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a lei pela transgressão da lei? Então, o texto de Paulo aqui, na carta aos Romanos, é muito importante e traz uma compreensão muito grande, né? Então, aqui fala que aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão, mas aqueles que conhecem a lei, eles serão julgados pela lei, né? E agora nós temos o texto de Efésios, no capítulo 4, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, os textos bíblicos, creio que já até responderam plenamente aí as dúvidas que poderia haver nesse assunto, mas vamos agora às notas do Espírito de Profecia, que diz assim: nos séculos de trevas que precederam o advento de Cristo, o Divino Soberano passou por alto a idolatria dos gentios, mas agora, por intermédio de seu Filho, enviara ele aos homens a luz da verdade, e esperava de todos o arrependimento para a salvação, não somente do pobre e humilde, mas também do altivo filósofo e dos príncipes da terra. Muitos há que não obtiveram a luz e não são julgados culpados, choram por causa de sua ignorância humana. Não encontram nada que os satisfaça e têm sede do conhecimento do único Deus verdadeiro. Fazem na mente uma ideia de Deus e desejam encontrá-lo. Ele confiou luz ao seu povo, a fim de que a comuniquem a todos os que oram pedindo luz. Abriu as comportas das correntes da salvação para refrigerar os que têm sede de um conhecimento da verdade, da virtude e santidade. Então, existem almas anelantes da verdade, devemos ser guiados pelo Espírito Santo até essas pessoas. E então, fazendo aqui uma retrospectiva rapidamente, vindo à luz do Evangelho, o que é exigido de cada um? Justamente o arrependimento. Então, aqueles que a luz não alcançou, que é a segunda parte, nós sabemos que a lei impressa no coração deles, muitas vezes, como Paulo falou, ora acusa, ora defende eles, e de acordo com aquela luz serão julgados seus atos, visto que em relação à parte da segunda tábua da lei, o amor ao próximo, é algo que o ser humano tem essa noção, mesmo que ele não tenha conhecimento dos mandamentos nas Escrituras. Então haverá um julgamento especial de acordo com a luz, mas haverá então sim. E aqui nós vemos então que o fato de Deus não ter levado em consideração o tempo de ignorância não significa a aprovação da prática do pecado no presente. Então, aquele que adorava ídolos deixa de adorar aos ídolos, aquele que furtava deixa de roubar e começa então agora uma vida correta, íntegra, e assim transgressão do sábado, adultério e tudo mais. É importante nós não sancionarmos o pecado na vida, na nova vida, no renascimento. Aqui vemos então que esse texto de Atos 17:30 não pode, em hipótese alguma, ser utilizado para desculpar o pecado. Ao contrário, a mensagem é de mudança de vida. Exatamente, então devemos ter cuidado com as desculpas que muitas vezes vêm, né? Então algumas pessoas podem dizer, mas se eu não trabalhar aos sábados, minha família não come, vamos passar necessidades, né? Mas a Bíblia diz que nunca viu um justo desamparado, né? Então devemos confiar em Deus e abandonar aquele pecado. Não seremos julgados por falta de conhecimento, mas seremos julgados pelo conhecimento que nos chegou. Mas nem se alegará que, olha, não, mas eu entrei nesse emprego, nesse trabalho,
antes de conhecer a luz, então eu posso continuar na transgressão. Não, de forma alguma. Haverá então a renúncia do que for em favor, custe o que custar, para estar debaixo então da obediência a Deus. Porque a partir do momento que ele conheceu, é o presente, agora toda vez que ele for trabalhar ao sábado vai ser contado como um pecado, né? Sim. Dando continuidade à 8ª pergunta, que doutrina é também exposta no discurso? No texto de Atos 17:31 fala o seguinte: portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então a nota aqui é do grande conflito, complementa o assunto dizendo: antes de qualquer pessoa poder entrar nas mansões dos bem-aventurados, seu caso deverá ser investigado, e seu caráter e ações deverão passar em revista perante Deus. Todos serão julgados de acordo com as coisas escritas nos livros e recompensados conforme tiverem sido as suas obras. Este juízo não ocorre por ocasião da morte. Aqui o apóstolo terminantemente declara que um tempo específico, então no futuro, fora fixado para o juízo do mundo. Então, muito importante o texto, mais um dentre vários nas Escrituras, confirmando um tempo futuro específico para o julgamento de cada caso. Então, ainda que, claro, com a morte a pessoa já sela o seu destino, não haverá reversão das escolhas, das decisões tomadas em vida, mas ainda não está solucionado. Há o julgamento, então, investigativo, ou podemos dizer aí o juízo pré-advento, em outras palavras também, visto que na vinda de Cristo ele já traz a recompensa devida a cada um. Muito importante. Passamos à 9ª. Que referência levou ao término do discurso? Em Atos 17:32-33 fala o seguinte: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Então aqui Paulo, ele liga a questão do julgamento, já fala de Jesus, ainda que não nomeie, e fala de Jesus ter sido ressuscitado dos mortos. Aí a partir desse momento que desperta o antagonismo dos ouvintes que não querem mais ouvi-lo. A nota então diz assim: como Paulo se referisse à ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Terminou assim o trabalho do apóstolo em Atenas, o centro da cultura pagã, pois os atenienses, apegando-se persistentemente à sua idolatria, viraram as costas à luz da verdadeira religião. Quando um povo está inteiramente satisfeito com suas próprias realizações, pouco mais se pode esperar dele, conquanto presumindo-se de refinamento e instrução, os atenienses estavam se tornando constantemente mais corruptos e mais satisfeitos com os vagos mistérios da idolatria. E acaba nos revelando a importância da humildade, né, para aprender coisas novas, se reconhecer como errado em algo. E eles não estavam preparados para isso. A vaidade, a soberba própria, né, fazia com que fosse raro aqueles que ansiavam, tal como lemos lá atrás, né, pessoas que são ignorantes acerca do Deus verdadeiro, mas que imaginam em sua mente, né, algo melhor, superior, algo bom, então, em relação ao caráter divino. E vamos então continuar agora com a pergunta de número 10. A força dos argumentos converte o pecador? Por que a mensagem teve pouco sucesso? Os esforços de Paulo foram em vão? Então temos aqui o texto de Atos 17:34. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita,
uma mulher por nome Damares e com eles outros. E no texto de 1 Coríntios 1, 21 a 23, diz o seguinte: pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então nós vemos que de fato houve alguns, não foi em vão aquela mensagem apresentada, ainda que a maioria esmagadora tenha rejeitado a mensagem. Temos um que servia justamente lá na Areópago, era um funcionário. E nós vemos então que teve o nome de uma mulher dado aí também entre as convertidas e outros que não são nomeados, né? E vamos à nota agora. Entre os que ouviram as palavras de Paulo estavam alguns a cuja mente as verdades apresentadas levaram à convicção, mas eles não se quiseram humilhar para conhecer a Deus e aceitar o plano da salvação. Nenhuma eloquência de palavras, nem força de argumentos podem converter o pecador. Somente o poder de Deus pode imprimir a verdade no coração. Aquele que persistentemente se desvia desse poder não pode ser alcançado. Os gregos buscavam a sabedoria, mas a mensagem da cruz era para eles loucura, porquanto valorizavam sua própria sabedoria mais que a sabedoria que vem do alto. Em sua sabedoria humana e orgulho intelectual se encontra a razão porque a mensagem do Evangelho teve comparativamente pouco êxito entre os atenienses. Os sábios, segundo o mundo, que vêm a Cristo como pobres e perdidos pecadores, tornar-se-ão sábios para a salvação. Mas os que a ele vêm como pessoas de importância, gabando-se de sua própria sabedoria, deixarão de receber a luz e o conhecimento que só ele pode dar. Assim enfrentou Paulo o paganismo de seus dias. Seus esforços em Atenas não foram inteiramente em vão. Dionísio, um dos mais preeminentes cidadãos, e alguns outros aceitaram a mensagem do Evangelho e uniram-se completamente aos crentes. A inspiração nos deu este apanhado da vida dos atenienses, que com todo o seu conhecimento, refinamento e arte, estavam, não obstante, chafurdados no vício, para que se pudesse ver como Deus, por intermédio de seu servo, repreendeu a idolatria e os pecados de um povo orgulhoso e presumido. As palavras do apóstolo e a descrição de sua atitude e circunstâncias, tais como as traçou a pena da inspiração, deviam aproveitar a todas as gerações futuras, dando testemunho de sua inamovível confiança, sua coragem na solenidade e na adversidade, e a vitória por ele obtida para o cristianismo mesmo no coração do paganismo. Então, voltando às perguntas, aqui diz: a força dos argumentos converte o pecador? Aqui diz que não é a força dos argumentos, não é o pregador, mas sim somente o poder de Deus que pode imprimir a verdade no coração dessa pessoa. Aqui diz, então, que muitos se convenceram que era verdade o que o Paulo estava dizendo. Mas o problema é que a verdade, ela pressupõe agora uma mudança em todos os hábitos, em toda a vida. Essa parte da renúncia muitos não querem. Então foi por isso que a mensagem teve pouco sucesso, né? Por causa da sabedoria humana, do orgulho intelectual. Os vícios que eles tinham também, como já foi dito algumas vezes aqui, né? Eles não estavam dispostos a abandonar essas coisas. E de forma alguma os esforços de Paulo foram em vão, né? Como lemos lá no texto bíblico, fala daquelas pessoas que se converteram e mesmo que fosse um só, teria valido a pena. E aí nós vemos aqui que foi deixado esse relato para vermos dessa vitória do cristianismo no centro do paganismo. Olha que importante. Agora a pergunta de número 11 diz assim: que lições extraímos deste precioso relato?
As palavras de Paulo contêm um tesouro de conhecimento para a igreja. Estava ele numa posição em que facilmente poderia ter dito qualquer coisa que teria irritado seus orgulhosos ouvintes, colocando-se a si mesmo em dificuldade. Tivesse sua oração sido um ataque direto a seus deuses ou aos grandes homens da cidade, e ele teria corrido o perigo de sofrer a sorte de Sócrates. Mas, com o tato nascido do divino amor, cuidadosamente ele afastou-lhes a mente de suas divindades pagãs, revelando-lhes o verdadeiro Deus para eles desconhecido. Hoje, as verdades das Escrituras devem ser levadas perante os grandes homens do mundo para que possam escolher entre a obediência à lei de Deus e a aliança com o príncipe do mal. Deus põe perante eles a verdade eterna, verdade que os fará sábios para a salvação, mas não os força a aceitá-la. Se lhes voltam as costas, ele os deixa entregues a si mesmos, para que se fartem com os frutos de suas próprias ações. Olha que importante, né? Falando que, dependendo das palavras, como se Paulo não tivesse tido todo esse tato, toda essa sabedoria, ele poderia ter tido a mesma sorte de Sócrates, que foi o quê? Ele foi morto, né? Foi envenenado. Então, fala que inspirado, né, por Deus, ele soube tirar a mente daqueles idólatras, daqueles pagãos de seus deuses e levar eles a uma divindade desconhecida por eles. Essa menção a Sócrates, na lição 12, já tivemos algo sobre isso, né? Onde fala que eles tinham insinuado, antes de ele ir para o Areópago, tinham insinuado algo para Paulo, que ele poderia sofrer a mesma sorte de Sócrates se continuasse com aquele discurso. E nós vemos que realmente muitos enxergam, inclusive na própria existência daquele altar ao Deus desconhecido, algo feito ou por Sócrates ou por um dos seus discípulos, apontando por uma divindade além daquelas defendidas pelos gregos. Alguém que estava acima das vicissitudes humanas e criador e mantenedor das coisas. Nós temos um vídeo especial sobre esse tema, como comentei já na lição 12. Busque então em nosso canal Sócrates e a Verdade, um estudo aprofundado aí deste que é considerado o pai da filosofia, né? E nós temos aqui o fato de que Paulo foi protegido por Deus, inspirado por Deus, né, para que não ocorresse coisa semelhante de uma sentença de morte, algo do gênero, né? Então, preciosas lições. Não podemos achar aqui, alguns chegam ao ponto de achar que Paulo agiu erradamente naquele momento e por isso que ele não teve tanto sucesso na sua pregação. Não tem nada disso. Paulo estava sendo dirigido pelo Espírito Santo. É um pouco fora, né? Não encaixa bem você falar agora que Paulo errou naquele momento. Ao contrário, ele fez o melhor que podia para alcançar aquelas pessoas, mas o argumento intelectual não convencerá. A pessoa tem que abrir o coração para que Cristo efetue essa transformação. Do contrário, haverá então esse embate e não haverá uma solução, uma mudança. Passamos à 12ª pergunta. Quais oportunidades não podem ser desperdiçadas pelos servos de Deus? No trabalho por estas classes, o que muitos supõem erradamente? Lá em 1 Timóteo 6, 17 a 19, nos diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Então, vemos aqui que devemos levar o evangelho aos ricos, às pessoas que estão nas castas mais altas, né? E mostrar a eles
o trabalho, né, mostrar sobre Cristo, e aqui diz para que eles não coloquem a esperança na incerteza das riquezas, né? Então agora vamos à leitura da nota, a primeira do Atos Apóstolos, nos diz o seguinte: muitos dos mais eminentes homens do mundo, doutos e estadistas, nestes últimos dias volver-se-ão da luz, porque o mundo, por sua própria sabedoria, desconhece a Deus. Entretanto, os servos de Deus deverão aproveitar cada oportunidade para comunicar a verdade a esses homens. Alguns reconhecerão sua ignorância em relação às coisas de Deus e assentar-se-ão como humildes discípulos aos pés de Jesus, o Mestre por excelência. Então aqui, nesse primeiro parágrafo, já foi dito aqui de variadas classes, né? De homens eminentes do mundo, doutos, com muito estudo, portanto, ou então estadistas em posições de responsabilidade no mundo, assim como temos grandes homens de negócio e tudo mais. Essa classe, muitas vezes, ela é negligenciada na pregação do Evangelho e há um certo preconceito contra apresentar a mensagem para estes. E muitas vezes é justamente de uma pessoa com coragem chegar e falar que ele faria toda a diferença na vida daquela pessoa, né? Então, continuando a leitura, diz assim: em cada esforço para alcançar as mais altas classes, o obreiro de Deus necessita de forte fé. As aparências podem parecer desoladoras, mas na hora mais escura a luz do alto. A força dos que amam a Deus e a Ele servem será renovada a cada dia. A mente do infinito está posta a seu serviço, para que ao executarem seu propósito não cometam erro. Mantenham esses obreiros firme até o fim, o princípio de sua confiança, lembrando-se de que a luz da verdade de Deus deve brilhar em meio às trevas que envolvem nosso mundo. Não deve haver nenhum desalento em relação com o trabalho de Deus. A fé do consagrado obreiro deve resistir a cada prova que o alcance. Deus pode e está disposto a outorgar a seus servos toda a fortaleza de que precisem e a dar-lhes a sabedoria que suas variadas necessidades impõem. Ele fará mais que cumprir as mais altas expectativas dos que nele põem sua confiança. Muitos supõem que para se aproximar das classes mais altas é preciso adotar uma maneira de vida e um método de trabalho que se harmonizem com seus fastidiosos gostos. Uma aparência de riqueza, custosos edifícios, caros vestidos, equipamentos e ambiente, conformidade com os costumes do mundo, o artificial polimento da sociedade da moda, cultura clássica, as graças da oratória são consideradas essenciais. Isso é um erro. O caminho dos métodos do mundo não é o caminho de Deus para alcançar as classes mais elevadas. O que na verdade os tocará é uma apresentação do Evangelho de Cristo feita de modo coerente e isento de egoísmo. Muito significativo esse final aqui da nota do Ciência do Bom Viver, porque nos revela que na realidade não é fazer mais do mesmo. Não é fazer aquilo que o rico, a pessoa ilustre e eminente na sociedade já está acostumada, já vê em todos os lugares. É justamente vir com a simplicidade, a singeleza do Evangelho e apresentá-la. Aqui fala por último, né, de modo coerente. Então tem que apresentar algo que faça sentido realmente, isento de egoísmo. Então aqui muitos vão achar que não, a gente só pode alcançar essas classes se a gente primeiro tiver um edifício custoso, todo um aparato, né? E aqui diz que não é necessário todo esse preparo antes de se buscar as classes mais altas. É um erro aqui a mensageira do Senhor diz, né? Então fica para nós, por último aqui nessa lição ainda, esse conselho muito atual
de como o verdadeiro obreiro vai agir mesmo em nossos dias aí, nesta obra que alguém terá que fazer. Eu lembro também que quando na parábola da grande ceia fala lá sobre os 3 convites para o Evangelho, o último dos convites fala que é dirigido aos caminhos e valados. E os caminhos, então, Ellen White explica que significa justamente os líderes, não só aqui abrangendo aí na parte civil da sociedade, mas os líderes religiosos também, que no terceiro convite serão buscados de modo a primeiro buscar eles e depois as pessoas de modo geral. Então, realmente há esse trabalho, inclusive de você alcançar pastores de outras denominações e levá-los então à compreensão da verdade para esses últimos dias. Existe muito em comum, a gente já comentou anteriormente sobre isso, né? Você iniciar a sua mensagem com um ponto de contato, e é muito em comum várias doutrinas fundamentais com todo o cristianismo. Não é um ponto de ruptura radical em todos os aspectos, mas existem verdades adicionais que nos vieram nesses últimos dias e que as pessoas ainda não estão cientes. Resumidamente, nós encontramos elas, né, essas mensagens, na tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14. Então, que estejamos prontos para toda essa obra aí diante de nós, né? Com certeza, e nós só vamos conseguir isso se aprendermos com todos aqueles que vieram aqui nas lições anteriores, né? Assim como nós vemos sobre Filipe, como que ele teve inteligência ao responder Natanael, né? A não entrar em conflito com Natanael. Aprendemos também sobre a sabedoria e o tato que Paulo utilizou para com aqueles pagãos, e nós também precisamos ter esse tato, essa sabedoria, pedir para Deus para que nos capacite, e sabemos que nós não podemos deixar a obra de evangelização somente nas mãos dos obreiros, dos pastores, mas sim todo aquele que nasce no reino de Deus, nasce missionário. Então finalizamos mais esta lição com a graça de Deus. Continue nos acompanhando, as histórias que vêm a seguir são maravilhosas e que possamos vibrar ao ver essas histórias bíblicas que são nos deixadas para hoje. Seguimos nossa trilha, a carreira cristã, sendo fiel até o fim, e então a coroa da vida estar reservada a cada um de nós. É esse o meu desejo de oração a todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.